Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Alberto Diniz, editor do site e do programa de TV Observatório da Imprensa, Bernardo Buarque de Holanda, historiador e pesquisador do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e organizador, entre outros, do livro Hooliganismo e Copa de 2014. Mauro César Pereira, comentarista e blogueiro da ESPN Brasil. Todd Benson, diretor de redação da agência Reuters no Brasil. E Vladir Lemos, apresentador e editor-chefe do programa Cartão Verde aqui na TV Cultura. Hoje, infelizmente, não contaremos com a presença do nosso cartunista Paulo Caruso, que teve um problema familiar. O programa está sendo gravado na sexta-feira, portanto, não teremos interação com os telespectadores, nem a presença dos tuiteiros convidados aqui no estúdio. Juca Kfouri, meu amigo, é um prazer ter você por aqui no centro da roda. Meu maior, né, Augusto? Porque eu já estive diversas vezes aí, desse lado. Jamais imaginei que estaria aqui. Há quem diga que jornalista não deve correr esse tipo de risco. Mas eu, como sou uma pessoa petulante, tentarei me sair bem. Começando, Juca, como é que você se sentiu há 7 anos, quando soube que o Brasil seria o anfitrião da Copa de 2014, como é que você se sente agora? Augusto, de certa maneira, nada do que está acontecendo agora me surpreendeu. E por uma razão. Sempre que me perguntaram se eu achava que o Brasil poderia receber uma Copa do Mundo, eu respondi sim, claro que pode. Se a África do Sul fez uma Copa do Mundo, não há por que o Brasil não possa fazer uma Copa do Mundo. Se o Brasil fez uma Copa do Mundo em 1950, por que não poderá fazer em 2014? Agora, tem um problema, tem 2 problemas. O Brasil tem que fazer a Copa do Mundo do Brasil no Brasil. A Copa do Mundo da Ásia no Brasil, o Brasil não pode fazer. A Copa do Mundo da Alemanha no Brasil, o Brasil não pode fazer. E o Brasil não pode fazer uma Copa do Mundo com essa gente que está aí querendo fazer a Copa do Mundo. Te dou um exemplo que não precisa de maiores explicações. Presidia o comitê organizador local da Copa do Mundo da França, em 98, o senhor Michel Platini, que não era o presidente da Federação Francesa de Futebol e era o maior ídolo do futebol francês, até que o Zidane, naquela Copa, se tornasse o número 1. Presidiu o comitê organizador local da Copa do Mundo da Alemanha, o senhor Franz Beckenbauer, que não era o presidente da Federação Alemã de Futebol e, até hoje, o maior ídolo do futebol alemão. No Brasil, talvez porque a gente não tenha nenhum grande nome internacional no futebol, né? Eu até andei pensando no Romarinho, mas acharam que não era uma boa solução. Presidia o comitê organizador local o senhor Ricardo Teixeira, presidente da CBF, pai da Joana Avelange, que ele pôs lá como segunda pessoa mais importante do comitê organizador. Pôs também o diretor de compras, um cunhado dele, a essa altura ex-cunhado, mas um cunhado dele, irmão da sua ex-mulher, de quem ele acaba de se separar. Ao fugir para Boca Raton, não foi o Pelé, não foi o Tostão, não foi o Zico, não foi o Ronaldo, não foi ninguém. Foi o Zé Maria Marim. O Zé Maria Marim, que vai abrir uma Copa do Mundo ao lado da presidente da República, cujo marido foi torturado por um delegado de polícia chamado Sérgio Fleury, que ele elogiou publicamente num discurso na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo de 76. Depois de, um ano antes, ter induzido ou acrescentado ou respaldado uma denúncia do deputado Vadielu pedindo providências contra o jornalismo da TV Cultura, cujo final todos nós sabemos como terminou, com a prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog. Esse é o homem que vai abrir a Copa do Mundo ao lado da presidente. Quer dizer, desde sempre não havia perigo de dar certo. Não podia. Não, com essa gente não podia. Alberto Diniz. Juca, de 7 anos para cá, algumas vozes sensíveis, você inclusive, talvez na vanguarda, estavam alertando, cuidado, vamos mexer nas estruturas, porque a Copa do Mundo ela não existe desligada das estruturas.
Mas o resto da imprensa foi no oba-oba. Não, vai dar certo, vamos ganhar, vamos fazer, vamos... E, de repente, o país está descobrindo um outro país e a imprensa, que tem possibilidade tinha possibilidade de dizer isso há mais tempo, só agora está começando a despertar, é muito dividida. Né? Diniz, aí a gente tem um problema aí que é o seguinte... Eu não estou falando de futebol, não, eu sei, estou falando de generalização, evento. eu sei, e de imprensa. Quando se trata de um mega evento esportivo, esse problema se torna mais agudo por uma razão muito simples. Infelizmente, no Brasil ainda, a grande formadora de opinião, né, é a TV aberta. E a TV aberta tem compromissos com os organizadores desses mega eventos. De alguma maneira se tornam sócias desses mega eventos. E ao se tornar sócio, evidentemente que você não critica o sócio. Os americanos já resolveram isso há muito tempo. Você tem uma divisão de entretenimento e você tem uma divisão de jornalismo. Aqui essas coisas se confundem e há uma terrível promiscuidade. Não é o que se dá, por exemplo, com a imprensa escrita. Eu acho que a imprensa escrita, desde o início, teve uma postura muito crítica e vigilante em relação a esses mega-eventos. Não me sinto, diferentemente de anos atrás, a solidão do jornalista esportivo que punha dedo na ferida, ela acabou, felizmente, ela acabou. Tem muita gente fazendo isso. Tem gente fazendo, inclusive, na TV, na ESPN Brasil se faz. Não é por acaso que eu também trabalho lá. Tá? Agora, esses interesses acabam confundindo a visão crítica. E ela só transborda, porque transborda mesmo, não dá mais para evitar. Não dá para dizer que o estádio da abertura da Copa do Mundo vai estar pronto, porque não vai estar pronto. Hoje se sabe que nem sequer as 68 mil pessoas que estavam previstas estarão no estádio. Quando se dizia, a coisa mais chata, quer saber? A coisa mais desagradável para mim nesse momento é evitar de toda hora dizer, eu avisei. Mas falei. avisou, né? Não, pois é, mas é chato, né? Mas é chato. Então, 4 meses atrás, por conversar com as pessoas de TI, de tecnologia da informação, eu dizia, não vai ter Wi-Fi, não vai ter comunicação no estádio de abertura da Copa do Mundo. Isso vai ser um escândalo, porque vai ter 4 mil jornalistas lá, vai ter as entouragens de todos, sei lá, imaginava-se, uma dúzia de chefes de Estado que estarão na abertura. O pessoal de TI diz com todas as letras que precisava a entrega do estádio 90 dias antes, com cimento seco, uma expressão que eu não conhecia, conheci ouvindo deles. Tem que estar com cimento seco 90 dias antes para a gente... Não vai ter. Não vai ter. Isto é absolutamente inaceitável para um país que sabe, para uma organização que sabe há 7 anos que vai fazer a Copa do Mundo. Não dá para justificar. Acidentes acontecem em grandes obras, é verdade, caiu o guindaste, ó que pena, poxa, pior ainda, morreram 2 pessoas. Né? Mas esse tipo de coisa é inaceitável. E estava previsto. Sabia isso que ia acontecer. Todd Benson, queria que você comentasse também o que pensa, né? A imprensa internacional do que está acontecendo, sobre o que está acontecendo. Exatamente, esse é o assunto que eu ia perguntar. Né? Até agora, a cobertura dessa Copa, principalmente a cobertura estrangeira, tem sido uma cobertura dos fracassos até o momento, né? dos atrasos, dos acidentes, sobre faturamento, assim, dos custos elevadíssimos. Pouco se tem falado de futebol nessa Copa na cobertura internacional. Nós também somos culpados nisso, né? Fizemos a nossa parte também cobrindo isso, mas essas são as histórias que estão chamando muito mais atenção. Qual é o Brasil que essa leva de estrangeiros, quase 800 mil o governo estima que vai chegar aqui, o Brasil que eles vão ver? Em que momento vai começar a se falar de futebol e não da organização da Copa? Todd, veja, tem um livrinho que certamente você conhece, de uma dupla inglesa, ele, colunista de esportes do Financial Times, um deles e o outro economista especializado em esportes, chamado Soccernomics, que é muito curioso, porque primeiro que eles partem de uma tese que me surpreendeu. Eles perguntam, é dever de um estadista
propor que seu povo fique feliz por um mês que seja? E eles, surpreendentemente, respondem sim. É dever de um estadista querer fazer seu povo feliz por um mês que seja. E a Copa do Mundo é uma oportunidade para você fazer uma festa e deixar o seu povo feliz e orgulhoso por um mês. Bom, mas para que isso aconteça, a primeira coisa que esse estadista tem que fazer é perguntar para o seu povo se ele quer fazer essa festa. E dizer para ele, vai custar tanto. Vai custar 30 bilhões de reais. Nós temos esse dinheiro. Vamos ter que deixar de fazer alguns investimentos, mas olha, vai ser uma... Vocês querem? Queremos. Vamos fazer. Você divide responsabilidades. Não, não queremos. Não queremos como São Moritz, como Davos, como Munique, como Estocolmo, acaba de dizer em referendos populares que não querem receber as Olimpíadas de 22 de inverno, né, do COI. Muito bem. O que eles dizem nesse livro? Que uma Copa do Mundo, que nenhum mega evento dá lucro para os países que recebem. Mas que uma Copa do Mundo é uma oportunidade magnífica que um país tem de fazer um anúncio de si mesmo durante um mês, correndo um risco, fazer um mau anúncio. Nós estamos, até agora, fazendo um mau anúncio. É isso que você disse. Eu estou assustado também com o que a imprensa internacional está publicando sobre o Brasil. Diga-se de passagem, algumas dessas publicações, levianas, preconceituosas, mas, no mais das vezes, te conto um episódio. Esteve aqui comigo 20 dias atrás, um jornalista da TV francesa, que me disse que um ano atrás tinha chegado no estádio de Itaquera e assustado, achando que tudo estava muito atrasado. Mas que voltou para Paris e fez até uma matéria otimista, porque, ao mesmo tempo, ele foi tão tranquilizado por todo mundo que na hora H vai estar pronto, que brasileiro é assim mesmo, que ele achou que ia ser isso. E ele tinha estado naquela manhã em Itaquera. E me disse, Juca, o estádio não vai ficar pronto. Eu falei, não vai ficar pronto. O seu erro foi um ano atrás não ter vindo aqui que eu ia te dizer que o estádio não ia ficar pronto. Ele falou, mas não é possível, como é que vocês estão tão tranquilos? Eu falei, eu não estou nem tranquilo nem intranquilo. O que não tem solução, solucionado está. Então, ninguém te pergunta sobre, mas e a seleção brasileira? Vai ganhar a Copa? O Neymar é bom mesmo? Essa é a pergunta marginal. Porque, na verdade, está todo mundo muito assustado com a precariedade. Uma precariedade que só está acontecendo porque o Brasil teve uma crise de megalomania, de fazer uma Copa em 12 cidades, quando podia fazer em 8, que era a exigência da FIFA. Né? De fazer uma Copa, os Estados Unidos, o seu país, fizeram uma Copa em 94, não construíram um estádio novo, você sabe disso, adaptaram estádios de beisebol e futebol americano. A França fez uma Copa em 98, fez um estádio, o Stade de France, lá nos arredores de Paris. Por que o Brasil precisou fazer, a rigor, 12 novos estádios? Mas não é só até de você olhar, de você olhar e dizer, é um absurdo fazer um estádio em Cuiabá onde se quer futebol profissional A, que é uma rima que não é uma solução. É um absurdo fazer um estádio em Manaus onde também não tem. É um absurdo fazer um estádio para 70 mil pessoas em Brasília. É um absurdo fazer um estádio em São Paulo quando tem o Morumbi. Ah, mas o Morumbi não é o estádio ideal. Não é o ideal. Mas o Brasil tem que fazer, idealmente, hospitais, escolas, transportes, educação, isso tudo. O estádio, para um evento de um mês, 5, 6 jogos, dá para fazer. Eu cobri em Marseille 2 jogos da seleção brasileira em 98, no mesmo estádio em que a seleção brasileira havia jogado a Copa de 38 na França. Juca, 60 anos antes. Eu só vou interromper a sua brilhante relação de exemplos, que nós vamos certamente voltar a isso, para continuar a roda com o Bernardo Buarque de Holanda. Boa noite, Juca. Boa noite. Nesses últimos 7 anos, nós debatemos a palavra legado, que não pertencia ao vocabulário da FIFA até bem pouco tempo. Legado social, legado esportivo, legado ambiental. Às vésperas do início da Copa do Mundo de 2014, já não temos muitas ilusões em relação aos legados prometidos para a população brasileira e para o futebol brasileiro. Na sua opinião, qual deveria ter sido o principal legado da Copa de 2014 para o Brasil e para o futebol brasileiro? Eu vou lhe dizer, o legado que ficará, e eu não acho ruim, ao contrário,
e acho que vai ser muito importante que fique, é de uma nova consciência da população brasileira de que esses mega eventos são muito bons para quem os organiza e não são necessariamente bons para as cidades que os recebem. Tá? Esta consciência, eventualmente, pode nos levar, e essa será uma bandeira que eu farei questão de brigar por ela, de que para novos mega eventos ou até mesmo mega empreendimentos, haja referendo popular, que as pessoas sejam ouvidas, se querem ou não. Né? Como se fez em Estocolmo, como se fez em Munique, como se fez em São Moritz, em relação à Olimpíada de Inverno de 22. Então, para mim, esse é o maior legado que vai ficar. Esta consciência, que esse negócio de mega evento é muito bom para a CBF, para a FIFA, para o Comitê Olímpico Internacional, para as empreiteiras. Não é à toa, né, Bernardo, que a última Copa foi na África do Sul, a próxima será agora aqui no Brasil, depois será na Rússia, depois será no Catar. No Catar ainda é uma situação diferente, até acho que não vai ter Copa lá. Mas esses três, África do Sul, Brasil e Rússia, têm em comum democracias razoavelmente recentes, pouco controle social e muita corrupção. Né? A Inglaterra teve um voto para receber a Copa de 2018. A Inglaterra faz uma Copa do Mundo amanhã, em Londres, em Manchester, em Cardiff, em Liverpool. Amanhã, sem construir um estádio. Isso não interessa, né, para essa gente. O legado esportivo deveria ser alguma coisa parecida com o legado que ficou na Alemanha, de uma nova ordem de gestão do futebol, né, que acabe com os atrasos de salário, que acabe com o desregulamento dos tetos de investimento, uma nova gestão que impeça que alguém venha e compre um clube, como, por exemplo, tem se dado na Inglaterra, Esse na legado Itália. não existirá. Não, esse legado não existirá. Esse legado não existirá. Outro dia, jantando com a presidente Dilma Rousseff, ela se deu conta de que o legado pode ser a reforma do futebol. Augusto, eu falei a reforma e não falei por acaso. Não é a revolução do futebol. O futebol brasileiro precisa de alguém que faça só o óbvio. Não precisa ser ninguém nem muito criativo. Precisa só fazer o óbvio para começar a fazer desse país um país em que os seus ídolos possam permanecer aqui e não seja exportador de pé de obra como o Brasil é, né? Porque a gente, em vez de exportar o espetáculo, exporta o artista. E nesse particular, você pergunte nas ruas. Houve uma quebra de vínculo da população, da torcida brasileira com a seleção brasileira a tal ponto que, se você sair daqui agora e perguntar na calçada o que você prefere ver campeão, o Corinthians ou a seleção brasileira, o corintiano dirá o Corinthians. Porque o vínculo com o clube O Flamengo, a seleção brasileira, o Flamengo. O Grêmio. Primeiro o clube, depois a seleção. Porque quem joga no Brasil da nossa seleção? O Fred. Como... Se você encontrar, você que é jornalista e gosta de futebol, honestamente, me responda. Se você encontrar o titular da seleção brasileira, Luiz Gustavo, na rua, você sabe quem é? Não. Não. Fui apresentado ele recentemente, não, pela televisão. Então, o que é isto? Isto é o sintoma mais claro de uma desgraça geracional, de gestão que existe no futebol brasileiro, de muitos anos. E que nós tínhamos a excelente oportunidade de fazer um marco. Daqui para frente vai ser diferente. Mas perdemos todos. Na sequência, vamos tratar também do legado. Não, na verdade, eu queria aproveitar que o Juca é um sujeito Vladimir. palavroso e está aí no meio. Eu queria, na verdade, te desvendar um pouco, porque a gente começou a conversar aqui e nada é alvissareiro, Juca, essa é a verdade. Eu te perguntaria o seguinte, entre envergonhados, indignados e deslumbrados, como é que a gente começa? Qual é o placar moral dessa nossa Copa? A gente está a menos de 72 horas da bola começar a rolar. Só para tentar quantificar aquilo que você traz consigo. Eu acho, e eu te digo mais, eu acho, e não é só que eu acho, eu sei, o governo sabe, o governo federal sabe que está perdendo esse jogo e vai tentar empatar. Não tem nenhuma ilusão de que vai ganhar. Tá? Sabe que dormiu. Como é que se no trama ponto. esse empate, Juca? Eu acho que está uns 4-0 contra nós. No mínimo 4-0. Estou sendo generoso.
A minha vontade é te dizer que está 6-0 contra o Brasil. Como é que vai empatar esse jogo? Passa necessariamente pelo que o time fizer em campo, porque aí também tem uma outra coisa, né, Vladir? Esse filme nós já vimos, os mais velhinhos aqui. Alberto Diniz viu, Augusto Nunes viu, os outros não viram. 1970. Dá uma neutralizada. Não, 1970. Vamos torcer contra o Brasil, porque cada gol do Brasil atrasa a Revolução Brasileira, respalda a ditadura. Brilhante Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, né? Porque você não pode levar uma confusão tal que os seus sentimentos mais naturais, mais íntimos, né, sejam manipulados por quem quer que seja, nem pela sua vontade política. O que aconteceu na Copa das Confederações. Exatamente. Né? Separaram Então, as coisas. eu acho isso. Eu estou imaginando que nós vamos ter 2 Copas no Brasil. Uma Copa bonita, festiva, dentro dos estádios, que a FIFA vai divulgar pelo mundo afora, e outra tensa nas ruas. Acho que nós vamos ter essas 2 Copas. Por paradoxal que pareça, essa tensão, como se deu na Copa das Confederações, acaba sendo combustível para a seleção brasileira. Eu te lembro do seguinte, você nunca tinha visto, num campo de futebol no Brasil, a torcida brasileira cantar o hino nacional a capela. Sim. Você nunca tinha Mas visto. aquilo não foi só futebol. Não, é que tá. Aquilo, ao contrário do que muita gente acha, dizer, quem E a estava maioria lá... propaga. Isto, quem estava lá eram os alienados, que estavam de costas para as manifestações na rua. Mentira. Não eram, não. Mentira. Quem estava lá era quem tinha dinheiro para estar lá, mas que vocalizou, cantando o hino daquela maneira, a solidariedade para quem estava na rua. E isso ficou tão claro que na primeira entrevista que o Davi Luiz deu, depois do jogo de Fortaleza, que foi onde a coisa começou para valer, ele disse, escuta, eu sou da rua, meus pais estão na rua, meus irmãos estão na rua, nós viemos de lá. Quem não veio de lá nessa seleção brasileira? Todos vieram de lá. Todos são da rua. Aliás, esse é um Juca, traço interessante. Vladir, eu só quero completar a roda, ainda no primeiro bloco, com o Mauro César Pereira. Juca, na resposta ao Bernardo, você falava da questão do envolvimento dos eventos, corrupção. De 98 até 2004, nós tivemos Copa do Mundo e Eurocopa em países que ficam no ranking da transparência internacional, no ranking da corrupção, do número 30 para baixo. A Alemanha, Áustria é o número 8 do ranking. Suíça, Holanda, Bélgica, Japão, Coreia do Sul um pouco acima, 39, a exceção. França, que vai receber agora a Eurocopa. E as Copas do Mundo e Eurocopa aconteceram desde então, por exemplo, Ucrânia e Polônia. Ucrânia, número 134. África do Sul, 54. Brasil, número 69. A Rússia, que vai receber a próxima Copa do Mundo 2018, número 154, um dos países mais corruptos do mundo, talvez das grandes nações o mais corrupto. Isso. E a própria Eurocopa foi para esse caminho, mas volta à França agora em 2016. A UEFA deu uma passeada e volta. A FIFA não, a FIFA está convicta no caminho das competições em países onde é muito mais fácil você fazer como foi feito aqui no Brasil. Você envolve grandes construtoras, dinheiro público, estádios absolutamente inúteis, como o de Manaus, como o de Cuiabá, que mal tem futebol profissional, infelizmente. E o último livro do Andrew Jennings, Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, né, ele, com riqueza de detalhes, fala, por exemplo, entre outros absurdos, a gente sabe disso, né, e fica claro ali, do envolvimento de dirigentes da FIFA, alguns até que se afastaram, sem nada acontecer com eles, com venda de ingressos como grandes cambistas. Isso. Como é que uma entidade como a FIFA, atolada em tanta imundície, consegue chegar num país como o nosso e se posicionar dessa forma? Como nós cansamos de ouvir vários companheiros de imprensa, não, isso aqui é exigência da FIFA, a FIFA exige, como se ela fosse limpa, corretíssima, e é tudo ao contrário. Por que a gente engole isso com tamanha facilidade? 2 minutos para responder. Em 2 minutos não vai dar, vou tentar continuamos a tratar do assunto. Mauro, o que mais me assusta exatamente, né, na maneira como o Brasil aceitou fazer essa Copa, quer dizer, sempre lembrando, né, que a FIFA não pediu para o Brasil fazer a Copa, o Brasil que se ofereceu, né, e aceitou as condições leoninas da FIFA, é que se há alguém que sabe muito bem como é que isso funciona, ou se houve alguém na presidência da República do Brasil, nos últimos anos, nos últimos governos, que sabe muito bem como isso tudo funciona, foi o presidente Lula. Ele sabe. E fechou um olho para isso. Em nome dessa coisa do Brasil grande. E nesse particular, o que me deixa mais entristecido é que nós estamos reproduzindo, de certa maneira,
a mesma coisa que se fez durante a ditadura, integrando o país pelo futebol. Você se lembra na década de 70 quantos elefantes brancos foram erguidos pelo Brasil afora? Nós estamos reproduzindo isso, em nome desta integração. Aí vem o ministro Aldo Rebelo, seu dileto amigo, ele diz que as noivas atrasam, sempre. Ele confundiu a noiva com as igrejas. Ele nunca foi um casamento que a igreja não estivesse pronta. Né? A noiva pode atrasar. Agora, na Copa do Mundo, se a noiva atrasar, perde por WO. Então, ela não atrasa, não há risco. Então, eu divido essa perplexidade com você. Como é que você pode achar que o Blatter é um parceiro para você jogar limpo, para você fazer uma associação? Agora, de duas uma, você fala, bom então, sucessor do João Avelange. Exato. Então, aí você diz, bom, então é o seguinte... Então outro nome que falta na lista da Interpol. É outro nome. Agora, então você poderá dizer, então você está propondo que a gente não faça a Copa. Ah, sim, a esse preço eu não faço a Copa. Aí é que eu volto a coisa... Eu não sou contra a Copa no Brasil, mas desse jeito, com essa gente, não. Porque essa gente vem aqui para te apunhalar pelas costas, para te extorquir. Então, aí não vale a pena. É melhor a gente jogar a Copa onde for. Para mim, o melhor exemplo é esse, Mauro. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, na verdade, tem apenas um voto para receber a Copa de 2018. Um voto. Número 20 do ranking. Exatamente. Perdeu para a Rússia, apenas número 154. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o jornalista Juca Kfouri. Estamos de volta com o jornalista Juca Kfouri. Juca, você falou no primeiro bloco, você tocou numa questão muito importante que me intriga. Você resumiu numa frase a questão. O Brasil, em vez de exportar o espetáculo, exporta o artista. Nos anos 50 e 60, a Europa, os vários países, importavam jogadores e o Brasil não precisava exportar. O Pelé fez a carreira toda aqui, foi para os Estados Unidos depois de encerrar praticamente a carreira. O Garrincha só foi também quando já estava no final da sua carreira. E agora a gente exporta jogadores com 17 anos, 15. Jogadores da seleção nunca jogaram aqui. O que é que aconteceu? Porque os cartolas já não eram lá essas coisas naquela época. O que é que piorou? Olha, Augusto, eu me lembro perfeitamente. Eu comecei a ler jornal assiduamente por causa do Pelé. Meu pai era assinante do Estadão e todo fim de ano começava a onda. O Milan vem buscar o Pelé. Isso. O Real Madrid vem buscar o Pelé. Eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, eu ficava apavorado com a perspectiva de o Pelé ir embora do Brasil. Apesar de corintiano. Apesar de corintiano, não, suportar o tabu. Suportar o tabu, já que acabou levando 11 anos. Né? Mas o Pelé não podia ir embora do Brasil. Então, eu acordava cedo, 6h30, 15 para 7 da manhã, antes de ir para a escola, pegava o Estadão na porta de casa para ver se tinham vendido o Pelé. Quando não tinham vendido o Pelé, eu ia embora para a escola feliz. É aquilo que você disse. Esses caras todos foram mantidos aqui. E Pelé só foi embora no fim da carreira. Tem uma série de explicações. Claro, tem o fato das moedas lá fora serem mais fortes durante muito tempo, bem mais fortes do que o cruzeiro, o diabo, a 4 das nossas moedas, mas isso já não é assim. A diferença é tão grande. O mercado publicitário e futebolístico da Itália, da Espanha, não é maior do que o nosso, ao contrário. O Brasil é entre a 6ª e a 7ª economia do mundo hoje. O Brasil certamente é uma economia mais forte, tem um futebol mais forte que o da Ucrânia, porque nós não estamos falando apenas de jogadores que brilham na Copa do Mundo e que o futebol inglês vem aqui e compra. Não, nós perdemos jogador para a Ucrânia, perdemos jogador para quem quiser vir buscar. Perdemos jogadores antes de disputar Copas do Mundo. Isso tem a ver também com o fenômeno da globalização. Eu gosto muito daquela imagem que o Ariano Suassuna faz, né, do episódio que ele conta da velhinha que chega para o médico na cidade do interior e diz, o velhinho enlouqueceu, ele acha que tem um jacaré debaixo da cama, da nossa cama.
E o médico diz, traga o velhinho aqui para a gente conversar. E eles começam um tratamento durante semanas. Até o belo dia que a velhinha chega sozinha e o médico pergunta, ué, cadê o velhinho? E o jacaré comeu ele. É um pouco isso, né, que acontece com a nossa, com a globalização e o nosso futebol. A gente alertava, nós estamos virando exportador, nós estamos virando Uruguai, nós estamos virando Argentina, e nós teríamos condições de fazer frente, se a gente mudar o modelo de gestão. Aí a necessidade Mas nós não mudamos o modelo de gestão, não. Nós demos a esses caras times manias, refis, leis de incentivo ao esporte, para os caras que criaram a dívida, pagar a dívida com o nosso dinheiro. E sem exigir que eles saíssem. Agora, isso também, né, Augusto e Juca, no final de semana, acho que no caderno, aliás, do Estadão, eu vi uma declaração de um professor notando uma coisa engraçada, que o jogador de futebol acaba sendo o maior retrato da nossa pobreza nesse sentido profissional, porque é a única profissão exportável e, mesmo assim, se dá sem a necessidade de passar pela qualificação do ensino formal. É né? isso, mas, Vladir... O que tem de pai dando bola para filho desde Vladir, fui mal entendido. Mês é uma grandeza. Fui mal entendido outro dia, até uma ótima oportunidade para tentar ver se me faço entender por educadores que ficaram irritados comigo por causa daquela manifestação na saída da Seleção Brasileira do Rio, em que eu dizia o seguinte, peraí, há uma confusão. Não culpe a Seleção Brasileira pelos males do país. E não culpe o salário do Neymar e digam que o Neymar é menos importante que um educador. Porque é claro que o Neymar é menos importante que o educador para educar, mas para jogar futebol o Neymar é muito mais importante que o educador. E você não pode querer comparar salários. Não há educador no mundo, por melhor que seja, na Suécia, que ganhe 1/10 do que ganha o Neymar. Porque não trabalha para 3 bilhões de pessoas verem na televisão, para 90 mil pessoas verem no estádio. São artistas. Né? Ninguém reclama do dinheiro que o Roberto Carlos cobra para fazer um show, apesar do Roberto Carlos, não o lateral esquerdo que se aposentou-se, o rei, esse que proíbe biografias. Alberto Diniz não comparece a esses shows dele. Parabéns, Alberto. Proíbe biografia e come carne. Eu também gosto muito do que tudo mais vai para o inferno. Mas, enfim, a gente não pode confundir essas coisas, porque aí vira demagogia. E eu digo isso, o jogador de futebol brasileiro, nesse aspecto... É que o professor está longe de ganhar pelo menos o 10º do Neymar. Mas nós temos que brigar para que o salário do professor seja digno, mas não comparar com o do Neymar, porque a gente cai numa comparação que não faz sentido. Até porque se o Neymar Neymar ganhasse menos, os professores não passariam a ganhar mais necessariamente. Até porque o Neymar ganha do Barcelona, não ganha do Estado brasileiro. É isso aí. Por que pôr o Neymar no meio disso? Mas até por esse viés, vocês falaram aqui, você falou, acho que o Bernardo também tinha citado essa coisa do despertar. A roda está aberta, hein, pessoal? Você acredita nesse despertar, conhecendo o Brasil como você conhece? Eu acredito. Eu vou acreditar sempre. No dia que eu deixar de acreditar, tchau. Como diria o filósofo José Maria Marim, melhor ser homenageado em vida do que quando estiver lá embaixo, porque ele não acredita mesmo que vá para o céu. Eu acho que, olha... Eu acho que tem também uma coisa muito curiosa... Tem um grande legado, sem dúvida. Uma coisa muito curiosa que aconteceu na Copa das Confederações foi o susto da imprensa estrangeira. Eu conversava isso com o Todd antes de começar o programa. Que chegava na gente e dizia, mas escuta, o que está acontecendo no país do futebol? Vocês não são apaixonados de futebol? O que essa gente está fazendo na rua? Eu dizia, olha, primeiro é o seguinte, vocês são muito ignorantes em relação ao Brasil. Eu não acho que vocês tenham alguma obrigação de saber o que foi Canudos, a Revolução de 30, Chimangos e Maragatos, Sabinada, tudo bem. Vocês imaginam essa ideia do homem cordial de uma maneira equivocada. Cordial vem de coração, é passional, menos racional do que passional. Agora, pega um recorte dos últimos 30 anos da história do planeta Terra. Em que país mais de 1 milhão de pessoas nas ruas clamando por eleições diretas? Em seguida, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas para fazer o impeachment do cara que resultou do processo das eleições diretas. Essa história que o brasileiro é bonzinho, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, Vladir. O brasileiro não é bonzinho. Se o brasileiro que não é bonzinho toma consciência de certas coisas que ele não vinha tomando consciência, até porque nós tivemos no século passado
duas longevas ditaduras que são absolutamente graves para a formação da cidadania, não há por que você não acreditar que esse processo não vai resultar em coisa boa. Juca. Oi. Diniz, desculpe, Tódio, Diniz Não. foi mencionado e tem precedência. Depois Não, Juca, desculpe, mas eu vou voltar ao assunto da mídia, né? Sim. Infelizmente, eu escolhi esse assunto e vou pagar por ele. Aliás, advertido pelo velho Frias de que você só vai arranjar inimigo nesse sem dúvida. Mas aqui esteja à vontade. Pois é. Mas eu quero falar sobre os jornalistas estrangeiros que estão aqui. Muitos têm me procurado justamente para falar sobre a mídia brasileira. Eles não estão entendendo o que está nas ruas e o que está nos jornais. Tá. Os jornais brasileiros não estão... talvez até por uma solidariedade com o governo, se sentindo obrigados a alguma coisa, não sei, mas eles não estão entendendo essa discrepância entre a realidade e a versão. Tá, mas agora então eu que vou te fazer perguntas. Espera aí, calma. Você é o mestre. Calma. E aí, quer dizer, você chega e me diz, não, mas a TV o problema é a TV aberta. Não só. Sim, mas a TV aberta que faz. Agora, ninguém, durante os 7 anos que tinha aqui, dizia assim, olha, a TV aberta está errado. Então, a mídia impressa, que não é concessão nem nada, ela podia estar falando, olha, a TV aberta está errada, ela está distorcendo o futebol, está tirando o público da... Diniz, deixa eu te falar. Primeiro, eu te faço uma porção de perguntas. E deixa eu te dizer, tudo que eu estou falando, você é que me ensinou. Não venha com essa conversa. Não venha com essa conversa. Você sabe que em matéria de futebol, esse americano aqui só entende tudo que você ensinou. Então... Deixa eu te fazer uma crítica petulante. Imagina fazer uma crítica a você. Eu tenho certeza absoluta que, por mais que você goste de futebol, e eu sei que você gosta, e fez uma inesquecível cobertura da Copa de 82, que eu fui testemunha, por até ser torcedor do América, você deve estar muito tempo que você não chega nos cadernos de esporte dos jornais. Estou enganado? Não. Primeira, sobretudo nessa fase final, a primeira coisa que eu faço... Fase final, eu digo este ano, não é? E, sobretudo, porque eu sou um grande crítico, que as matérias políticas sobre futebol estão sendo jogadas no caderno de esportes. Então, você sabe que que você tem a teoria que tinha que estar no primeiro caderno. Devia estar no primeiro caderno. Eu sei, mas está no esporte. E essa separação eu sei, fatal. Querido, mas o que eu quero dizer para você é que está no esporte e tem estado esteve nos últimos 7 anos. Isso que eu quero te dizer, esteve. Diniz, olha, vamos dar nome aos bois. Quando a gente fala em TV aberta no Brasil, a gente está falando da TV Globo, da Rede Globo de televisão. Se há uma rede que, com todas as suas competências inegáveis, apanha da imprensa escrita diariamente no Brasil, é a TV Globo. Há uma profunda antipatia, até pelas exclusividades que a TV Globo tem. O Filipão vai lá e dá uma entrevista para Fátima Bernardes no primeiro dia, na frente de todo o reportariado. Eu fiz uma imagem até grosseira, de certa maneira. Eu cheguei e eu vi a Fátima Bernardes no gramado da Granja Comari entrevistando o Filipão e uns 40 repórteres que pareciam... Sabe aquela televisão de cachorro que fica o frango girando? Parecia matilha, tudo assim. Só um parênteses, Juca, nós o convidamos o Felipão para o Roda Viva e ele não pôde vir porque ele tem exclusividade com a Globo. Sim, mas ele já foi na Fátima Bernardes, já foi no Faustão. Não, ele foi ao Jornal Nacional, ao vivo, na bancada do Jornal Nacional. Então, por causa disso, e a tal história, a Rede Globo dirá para você, quem paga a conta somos nós, alguma vantagem nós temos que ter, não é? Mas ela apanha muito. Eu acho que há, sim, uma incompreensão do fenômeno que se deu a partir de junho do ano passado no Brasil, mas uma incompreensão que começa pela desinformação do próprio governo. Ninguém sabia, ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Né? E diga-se de passagem... Sim, já passou um ano. Eu sei. Passou um ano e continuam não sabendo. Diniz, até agora nós não estamos conseguindo cobrir direito a questão entre a violência da polícia e a violência dos black box. Não é isso? Eu não tenho muita dúvida quanto ao rastilho de pólvora que incendiou o Brasil
Antes de ser as manifestações pelo passe livre ou pelos 20 centavos... Foi a violência da PM aqui em São Paulo. Da repressão. Que virou a indignação nacional. Eu fiz uma coluna para a Folha de São Paulo, em Fortaleza, antes do jogo Brasil e México, foi isso? Brasil e México em Fortaleza? Isso foi. Em homenagem ao Zé Hamilton Ribeiro, ao Leão Serva, ao Sérgio, em homenagem aos meus companheiros que cobriram guerras. Porque eu nunca passei um apuro maior na minha vida do que dentro de um ônibus da FIFA. Idiota, eu estava no ônibus da FIFA, indo para o estádio, porque achei que era a condução mais... que me levaria com mais facilidade mais até segura. o estádio. Com 200, 300 caras balançando o ônibus, numa tentativa de virar o ônibus que eles não conseguiriam, com 4 jornalistas estrangeiros. E eu quis descer. Arrogante? Eu falei, não, falei para a mocinha que ficava na porta ali do ônibus da FIFA. Me deixa descer para falar com eles que aqui não tem nenhum funcionário da FIFA. Aqui tem 5 jornalistas, 4 estrangeiros, com os olhos arregalados. E ela dizia para mim assim, o senhor não vai descer, não. Se o senhor descer lá, vão me encher de porrada. Infelizmente, ela não me deixou descer. Eu não desci, chegou a polícia e interveio e tirou as pessoas de lá. E o ônibus seguiu. Mas a minha sensação era essa, Diniz. O ódio das pessoas, porque tinha ali um símbolo do imperialismo transnacional. Né? Não era nem o Yankee, era o transnacional. Eu disse, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo, Diniz, eu estive no aeroporto de Fortaleza para ir para Belo Horizonte, para tomar um voo de noite, no dia em que invadiram o Itamaraty. Você via os telões sem som, né, no aeroporto. E eu dizia assim para mim mesmo, eu não vou tomar esse avião, eu não posso ficar 1h20 no ar, eu não sei nem se quando chegar lá em Belo Horizonte vai ter Belo Horizonte. Eu vou ficar aqui, cobrindo daqui. Vou voltar para o hotel e amanhã eu vejo o que eu faço. Isso com informação chegando da própria FIFA, pensando em suspender a Copa das Confederações. Coisa que eles negaram um ano inteiro, até que o seu Jerome Volk disse para o repórter André Kfouri que, de fato, né, pensaram em suspender a Copa das Manifestações, a das Confederações. Que, aliás... Isso, tem tudo a ver. Bom, de repente, Diniz, eu olhei para aquilo ali, qual foi a minha... Quando eu vi o prédio do Itamaraty sendo invadido, me deu uma angústia assim, eu olhei e falei assim, quem é o brasileiro de qualquer área que possa aparecer agora nesses telões e dizer, calma, gente. Cena de guerra, exatamente. Né? Calma, gente. Ninguém. Peraí, vamos resolver essa coisa de um jeito diferente. E me dei conta, Diniz, que se 20 anos atrás o Dom Paulo Evaristo Arnes podia fazer isso, o doutor Evandro Lins de Silva podia fazer isso, o Chico Buarque de Holanda podia fazer isso, eventualmente o Fernando Henrique podia fazer isso, o Lula podia fazer isso. Hoje, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Não, então nós estamos diante de uma crise de representatividade que transparece na mídia. Bom, a mídia também... Parece não, que a mídia é, em parte, causadora, porque ela vive no mundo da lua. É a minha impressão. Bom, pegando carona nessa questão política, queria falar um pouco de política e futebol e Copa. Tá. Essa Copa acontece num momento delicado para a presidente Dilma. Sim. Né? Assim, acontece quando a popularidade dela já está em queda, acontece há 4 meses de uma eleição, e muita coisa pode dar errado daqui para frente, no próximo mês. Sim. Pode haver manifestação, pode haver uma reação violenta da polícia, que o mundo todo vai ver na televisão. Enfim, o Brasil pode perder precocemente na Copa, sair muito cedo. E tudo isso pode, de alguma forma, ter algum impacto na política, na eleição. Essa Copa, Juca, você acha, pode influenciar a eleição? Todd, vamos lá. Isso aí, olha, eu fui fazer Ciências Sociais na USP para fazer, não tive a felicidade do Bernardo de continuar, para fazer uma tese para querer provar por A mais B que futebol não era fator de alienação, futebol era muito mais fator de mobilização social, que futebol não era o ópio do povo e que não tem essa relação direta, como não teve em 70, a imagem do presidente de radinho de pilha, o general Médici, é a imagem do general torturador. Os heróis de 70 são o Rivelino, o Pelé, o Tostão, o Gerson, o Jairzinho, não é o general.
O Juscelino Kubitschek foi o primeiro campeão do mundo do Brasil, o Jean Goulart foi o segundo. Ambos morreram caçados pelo golpe militar. O Mussolini foi campeão do mundo 2 vezes, 34 e 38. Morreu pendurado pelo povo italiano de cabeça para baixo. Eu acho que não tem essa relação. Agora, o que tem, e aí reflete na mídia claramente, e eu estou pouco me lixando para isso, é o seguinte, é nego dizer, quando você critica a Copa, você está jogando água no moinho dos tucanos. Quando você elogia a Copa, você está jogando água no moinho do PT. Eu estou pouco me lixando para o PT e para os tucanos. Eu vou continuar dizendo as coisas que eu vejo, do jeito que eu vejo. E vou continuar. E distribuo responsabilidades. Do Lula, que deixou esta herança para a dona Dilma, aos governos dos tucanos. O senhor Aécio Neves demoliu o Mineirão para fazer outro. Não precisava. Eu tive uma conversa com o então governador José Serra, aqui em São Paulo, dizendo para ele o seguinte: governador, por que o senhor não faz valer o lema da cidade de São Paulo? Não duco or duco. Não sou conduzido, conduzo. E diz para a FIFA, ou a Copa vai ser no Morumbi, que é o mais sensato, ou você pega a sua taça e leva para onde quiser. Não vai ser em São Paulo. E ele me disse, o Estadão e a Folha acabam comigo. Nesse dia eu falei para minha mulher, eu não quero mais ser governador de São Paulo. A gastança no Itaquerão foi pluripartidária. Exato. Eu descobri que o governador de São Paulo tinha medo do Estadão e da Folha. Foi multipartidário e multimídia. Sem dúvida, sem dúvida. Então essa responsabilidade Bernardo, é dividida. O governador do PT na Bahia, o governador do PSB em Pernambuco, todos fizeram, todos foram numa caravana ridícula para Zurique, com uma Copa que não estava em discussão. É diferente do processo olímpico. Né? No processo olímpico ainda ia falar o Obama antes do Lula. Então foram lá os brasileiros notáveis, o Paulo Coelho, né? Para... Festejaram lá e não vão assistir às competições aqui. Isso. Mas para a Copa do Mundo foram, se não me engano, 12 governadores ou 13 governadores na comitiva do Ricardo Teixeira, lamber as botas do Ricardo Teixeira, para ter o seu estádio na Copa do Mundo. Até, diga-se de passagem, porque também não posso deixar de fazer esta lembrança, a então senadora Marina Silva queria a Copa em Rio Branco. Eu estou mentindo? Não. Todos queriam. Todos queriam. Todos queriam. Todos queriam. Então, essa responsabilidade está dividida. Então, o que eu digo para você é o seguinte, se o Brasil ganhar a Copa, nem por isso favorece a reeleição da Dilma. Se perder, também não desfavorece a reeleição da Dilma. Não é Bernardo. por aí. E o quanto pior, melhor, é pior. É pior. É pior, ponto. Eu não entro nessa. Eu vou torcer para a seleção brasileira. Vamos tentar completar a roda. Não, todos nós, Juca. Juca, Todos nós. você mencionou o Itaquerão, vamos falar um pouco da Arena Corinthians. Eu queria abordar um aspecto. Estamos assistindo a um processo de mudança do paradigma de estádios de futebol. Sim. Da praça de desportos, da praça pública para a arena multiuso, que está acoplada ao projeto de elitização dos estádios, em que a elevação do ingresso altera o perfil social do torcedor. No caso do Corinthians, você que tem 2 livros publicados sobre o Esporte Clube Corinthians, de que, como você vê um clube, dada a sua simbologia popular, num estádio erguido num bairro periférico, a 23 quilômetros do centro de São Paulo, com uma torcida ativa, como você acredita que vai ser a adequação entre esse processo, esse projeto elitizador e a demanda popular do Leonardo, estádio? essa é uma das grandes preocupações postas em função desses novos estádios. Até porque a gente já viu o que acontece pelo mundo afora, né? Você falou de Itaquera e do Corinthians, eu te pergunto, o que está acontecendo no Maracanã com a torcida do Flamengo? Né? As arenas. Além da impropriedade linguística, né? Porque a arena é lugar que tem areia, não é lugar que tem gramado, eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito em ver que torcidas do Corinthians, do Flamengo, torcidas, enfim, dos grandes clubes brasileiros, possam se transformar em torcidas de Mauricinhos, que vão cantar "Sou brasileiro, com muito orgulho", que é uma canção de ninar, não é uma canção de... Quando começa a torcida brasileira a cantar isso na Copa do Mundo, eu falo, meu Deus, o time vai dormir. Não é possível, para já de cantar. Né? Não vai ter mais o bando de louco. Não vai ter "o meu Mengão, eu gosto de você", porque é o que o
o ex-governador Cláudio Lembo chama da elite branca, toma conta até dos estádios de futebol. Na lógica do mercado, você pode dizer que na Inglaterra isso deu certo, porque os estádios estão repletos, né? E você que estudou o hooliganismo sabe em que medida isto serviu também para minimizar a questão da violência, né? No Brasil, Bernardo, você também sabe muito bem que a gente gosta de dizer que nós somos o país do futebol, mas é uma mentira que a gente conta para nós mesmos, porque a gente gosta e porque a gente joga bem esse negócio. A gente é bom nesse negócio de jogar futebol, mas país do futebol nós não somos. A nossa média de público de 15 mil pagantes por jogo é menor que da Liga Americana de Futebol. É a 17ª do mundo a nossa média. Perde para a Liga, segunda divisão da Liga Inglesa e da segunda divisão da Liga Alemã. Qualquer pesquisa de opinião que se faça no Brasil sobre interesse por futebol, o primeiro contingente, 27%, 28%, é de gente que diz que não se interessa por futebol. Aí vem o Flamengo e depois vem o Corinthians. Na Argentina, é primeiro o Boca Juniors, segundo o River Plate. Terceiro é gente que não se interessa por futebol. Em matéria de reverência ao futebol, os ingleses são muito mais reverentes do que nós. Vá ao estádio do Manchester United e veja que não tem um lugar que se olhe, que não tem a estátua do Matt Busby, que não tem o túnel de Berlim onde caiu o avião com homenagem com os objetos. Aqui a gente tem o Museu do Futebol, felizmente, para salvar a pátria. Mas, então, estou exagerando, tem o Museu do Corinthians, o do Santos, o do São Paulo, que são bonitos, que são comoventes, mas nós não temos essa reverência que os outros têm. Nós não podemos pensar em elitização dos nossos estádios, no mínimo, antes que haja capacidade plena deles. Porque aí é a lei da oferta e da procura. Então, o que eu imagino que ela vai prevalecer, que vai ter que abrir os estádios para os pobres, para os pretos. Porque se não tiver preto, Juca, não vai ter graça. em horários que eles possam ir, porque levar o trabalhador para ver um jogo às 10 da noite... Isso. Juca, eu queria registrar que o Bernardo, é o autor do livro Bernardo, estuda, que trata da violência, hooliganismo e futebol, e esporte. E vamos para mais um rápido intervalo, voltamos logo com o jornalista Juca Kfouri. Estamos de volta com o jornalista Juca Kfouri. Como o Mauro não fez a pergunta no segundo bloco, abre o terceiro. Juca, no bloco anterior, falamos sobre essa questão do êxodo dos jogadores brasileiros que saem do país e tudo mais. Em 1989, Ricardo Teixeira chegou à presidência da CBF. Foi quando o Brasil voltou a ter eleições. De lá para cá foram diferentes eleições, diferentes partidos venceram. Ou seja, depois de todo aquele período em que o povo não votava, hoje o povo elege o presidente da República. Ponto. Só que depois do Ricardo Teixeira, que ficou 23 anos no poder, assumiu Zé Maria Marim, um dos seus vices, o mais velho. Permanecerá, pelo menos em tese, né? Caso ele não vá lá para baixo, sei lá, 3 anos, né? No poder, que ele fica até 2015. Assume o seu vice, Marco Paulo Del Nero, também presidente da Federação Paulista de Futebol. Nessa última eleição, se é que dá para chamar de eleição, porque todo mundo sabia o que ia acontecer, um personagem tentou lançar a candidatura, o que eu acho pavoroso, que o personagem era o André Sanches, né? Que, aliás, deu uma entrevista à Folha de São Paulo assustadora, na qual ele critica o bom senso, que é o movimento dos jogadores, que é o que de melhor aconteceu fora de campo no futebol brasileiro nos últimos anos. E muito tempo, né? Então, o cenário ninguém consegue lançar uma candidatura, você precisa de 8 federações e 5 clubes da Série A que assinem para homologar uma candidatura. Os mesmos homens trocam de cadeira e continuam no poder. Então, enquanto na política se elege o presidente da República, os senadores, deputados, prefeitos, vereadores, enfim, o futebol brasileiro está nas mãos dessas pessoas, né? E a seleção brasileira cada vez mais rica, excursionando, os clubes ao contrário. E subservientes, em sua grande maioria, à CBF.
Então, assim, o futebol brasileiro está condenado a isso, né? Eu queria saber, Juliana, assim, na prática, aproveitando a pergunta do Mauro, como fazer para mudar isso? Então, Qual é o veja, caminho? Veja, o caminho passa por uma mudança drástica na estrutura do nosso futebol. Feita por quem? Eu te diria que o Congresso Nacional teria que se meter nisso. Eu diria para você também tem poderes para tanto. Sim, que uma agência nacional do esporte deveria ser criada, não essas agências aparelhadas, é uma agência de verdade, né, que cuide dos interesses do esporte no Brasil. Ô Mauro, essa tua reflexão me dá a oportunidade de dizer que eu durante muito tempo paguei o preço de nego dizer, não, o Juca tem problemas pessoais com o Ricardo Teixeira. O Juca tem problemas pessoais com o Eduardo Fará. Eu nunca fui à casa deles, nem eles a minha. Eles nunca bateram a minha carteira. Eu nunca tive convivência. Eu não tinha razão alguma para ter problema pessoal com nenhum deles. O problema do futebol brasileiro é estrutural. Ninguém chegará ao poder no futebol brasileiro diferente de Marinho, de Marco Polo Del Nero. Ninguém. O Ministério do Esporte também não tem poderes para mudar isso. O Ministério do Esporte, pelo menos até agora, esses ministros do PCdoB dizem que são entidades privadas e que, como tal, eles não têm o que fazer. São entidades privadas que cuidam do nosso dinheiro, que usam a nossa bandeira, que tocam o nosso hino. Evidentemente que são entidades privadas de caráter misto, obviamente de interesse público, até porque a Constituição brasileira consagra que o futebol é patrimônio cultural do povo brasileiro, razão pela qual objeto de fiscalização do Ministério Público. Ok? Então, a mudança tem que ser estrutural. Razão pela qual eu também, como você, considero o Bom Senso Futebol Clube a coisa mais importante que surgiu no futebol brasileiro nos últimos tempos. Porque o que o Bom Senso está tentando é enfiar essa cunha para fazer uma mudança estrutural no nosso futebol. E daí não ser surpreendente que o André Sanches, curioso, não é? Candidato do PT, um homem de esquerda, não suponho, dizer que o movimento dos trabalhadores do futebol, com uma representatividade como nunca houve num sindicato de futebol aqui no Brasil, é uma coisa malsã. E que fez mal à presidente Dilma Rousseff em recebê-los. Foi a melhor coisa que a Dilma Rousseff fez durante todo esse período pré-Copa, foi receber o Bom Senso Futebol Clube e se comprometer com as bandeiras do Bom Senso Futebol Clube. Então, essa mudança ou é estrutural ou nós vamos continuar ter Marins, Marco Polo Del Neros e seus filhotes, quem sabe amanhã, Joana Venâncio. É importante frisar que o Bom Senso, ele tem lutado muito mais pelos jogadores menores pequenos times, do que pelos grandes. Mas é isso que assusta. E segundo as estimativas do Bom Senso, quando terminam as competições que desempregam os jogadores, nós temos no país cerca de 12 mil jogadores profissionais de futebol sem emprego. Então você pode imaginar, por exemplo, a indústria automobilística colocando, de repente, 12 mil homens na rua. No interior, Acontece o futebol do interior, ele está sendo destruído. E aí a presidente recebe o bom senso e se diz estarrecida com o que houve, Ju. Por quê? Sabe por quê? Bom, mas aí eu te conto. Um país que está sediando uma Copa do Mundo. Nem devia fazer esta confidência, porque é um pouco deselegante, mas isso que é o problema de aquela pergunta inicial que você me fez. O jornalista não devia ser entrevistado, porque ela estava falando demais. Fomos jantar lá a convite da presidente Dilma. E começamos a falar. Ela estava, naquela noite, muito mais disposta a ouvir do que a falar. Então, falou o PVC, falou o Calçade, falei eu. E ela foi revelando cada vez mais estarrecimento. Ela não sabia, por exemplo, que o calendário brasileiro não bate com o calendário do resto do mundo. Não é mais o calendário europeu. O calendário do resto do mundo. Do México, da Argentina, do Uruguai, o resto do mundo. Ela não sabia. E aí, a partir de um determinado momento, aqui vou fazer uma interpretação, mas era óbvio, ela olhava para o ministro do esporte, como se eu não sei disso. Mau sinal para ele. Como é que eu não sei disso? Como é que você nunca me disse isso? Vocês ainda foram bonzinhos, não contaram para ela da coisa do pagamento do salário dos jogadores, que na verdade quase ninguém recebe depois que acaba o campeonato. Ela também falou que não sabia. Exatamente. Eu acho que na minha vida de repórter passei anos, se não bobear décadas, perguntando, porque tinha essa curiosidade, e custei encontrar alguém que não tivesse uma dívida a ser saldada por um clube, porque realmente não recebia. Então, mas aí a mesma coisa, o Vladir, você sabe que eu fui aluno da dona Ruth Cardoso, na USP, e convivi de perto com o professor Fernando Henrique, já cassado, né? Fizemos seminários juntos, então, enfim. E eu tinha uma relação muito boa, sempre tive uma relação muito boa com ele, né?
Acabamos escolhendo junto um ministro do esportes, né? O senhor Edson Arantes do Nascimento. Não, queria registrar que o Juca promoveu o encontro que resultou na nomeação do Pelé para o cargo Mas eu me lembro ministro do esporte. Quando eu conversava com o Fernando Henrique sobre, ele já presidente, né? Chamando de senhor, sobre futebol, a minha sensação era a seguinte, que sociologicamente ele entendia tudo o que estava se passando. Mas, ao mesmo tempo, a minha sensação é que, quando eu saía da sala dele, o próximo que entrasse, ouviria dele, o Juca enlouqueceu. Ele acha que, com a Rússia quebrada, o FMI batendo na minha porta, eu vou me preocupar com a CBF. Eu nem sei quem é Ricardo Teixeira. Eu nem sei. Nussmann, ele nunca tinha ouvido falar. Não sabia quem era o Nussmann. O Lula, não. A Dilma, sim, também igual. O Lula, não. O Lula sabia. O Lula é aquela frase que eu cito outro dia na coluna do professor Gabriel Com. O Lula tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. E o Lula podia ter feito essa ruptura. É uma singularidade. É isso que eu já disse isso a ele diversas vezes. Né? Não estou cometendo aqui nenhuma deslealdade. Eu compreendo, Augusto, que pelas razões da governabilidade, da realpolitik, tenha que aturar o Sarney, o Renan, o ACM, quando era vivo, o Collor. Eu não tenho estômago para isso, nem você, por isso somos jornalistas, não somos homens públicos. Você podia ser prefeito de Itacoaritinga, como seu pai. Então eu entendo que até pelos temores que o governo Lula despertava nas elites, ele tenha contemporizado. Agora, algumas rupturas ele podia ter feito sem botar em risco o governo dele. Ao contrário, sob cálculo político, eleitoral, seriam aplaudidos na rua se ele rompe com essa gente. Se ele diz, não quero mais essa gente no futebol, não quero mais essa gente no esporte. Sem dúvida. Não aconteceria nada. Não aconteceria nada. Eu me lembro perfeitamente disso, sempre conto esse episódio. O Lula teve a generosidade de assinar como primeira lei dele o Estatuto do Torcedor. Primeira lei que ele assinou em abril de 2002. Lei parida na gestão Fernando Henrique Cardoso. Em 8 anos de FHC, foi a única lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, por acordo de liderança. Porque o Estatuto do Torcedor era, sem tirar nem pôr, o texto a favor da luz elétrica e da água encanada. Não dava para ninguém ser contra. Tal a obviedade, né? Que dizia lá, o torcedor tem o direito de se sentar na cadeira cujo número estiver no seu ingresso. Isso teve que ser escrito. E quase houve um lockout. Os clubes e a CBF quiseram parar o Campeonato Nacional para não aprovar o Estatuto do Torcedor. Neste dia, o Gilberto Carvalho, que era talvez chefe da Casa Civil do Lula, não sei o que era. Ele era secretário pessoal, particular. Me telefonou perguntando se eu iria à festa, à solenidade de assinatura. Eu falei que não iria. Ele disse, o presidente gostaria que você viesse. Eu falei, eu vou. E fui. Cheguei lá, me puseram na primeira fila, ao lado dos ministros. Não tinha um cartola de truz naquele auditório do Palácio. Porque sabiam que era uma lei enfiada goela abaixo deles. O Lula começou o discurso dele, depois de fazer os cumprimentos de praxe às autoridades presentes, dizendo o seguinte, nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil torcedor é tratado feito gado. Foi um aplauso. Eu não sabia onde tinha a gravata. Naquela situação. Terminou o discurso dizendo, a presença do jornalista aqui é para homenagear todos os jornalistas que esses anos todos foram processados na justiça, tiveram credenciais negadas e tal, por essa cartolagem malsã que nos infelicita. Augusto já tinha 52 anos de idade, não tinha mais o direito da ingenuidade, estava em vias de ser avô pela primeira vez. Eu saí, tomei um táxi do Palácio do Planalto para o aeroporto de Brasília, eu esmurrava o ar de felicidade. Eu dizia, ferraram-se. Não era bem ferraram-se, mas era, vamos dizer, no Roda Viva, ferraram-se, fica melhor. Ferraram-se. Pegaram o presidente que conhece futebol. 6 meses depois, não mais, ele estava de braço dado com o Ricardo Teixeira, fazendo aquele jogo no Haiti, que foi belíssimo como iniciativa, mas que não podia custar o que custou.
em seguida veio time mania, e tudo aquilo esmoroou-se. Perfeito. Entendeu? E virar o Proforte, né, Ju? E sim! Vocês falavam de CBF, só não saiu até agora porque a bancada pró-CBF anistiar a parou. dívida. Quiseram anistiar a dívida. E o argumento é simplório. O que são 5 bilhões? Se a Petrobras fez a bobagem que fez em Pasadena, 5 bilhões saem no xixi. E vida que segue com essa gente. Juca, para Enquanto for assim, encerrar o terceiro bloco, eu te pergunto o seguinte, você, quando dirigia a Placar, foi o primeiro jornalista a publicar a denúncia sobre corrupção no futebol, amparado em provas contundentes. Sim. De lá para cá, piorou? A corrupção aumentou? eu diria, eu não sei o que o Mauro acha, o Mauro pode me ajudar. Piorar, acho que não piorou, mas melhorar também não melhorou. Mudou de escala, né, Augusto? Se você olhar para a denúncia da máfia da loteria esportiva, perto do escândalo da FIFA e ISL, a máfia da loteria esportiva, essa sim sai na urina. É um dinheirinho. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para o último bloco da conversa com o jornalista Juca Kfouri. Voltamos para o último bloco da entrevista com o jornalista Juca Kfouri. Antes de passar o Todd, que estava esperando, pergunta rápida, curiosidade minha e pergunta rápida. Você continua amigo do Pelé? Não. Desde que ele deu o chamado abraço, fez o pacto da bola e abraçou Avelange, Ricardo Teixeira, o ministro de então, Carlos Melles, e deu a mão para os cartolas que estavam ajoelhados, submetidos a uma CPI que estava acabando com a vida deles, e o Pelé, por razões puramente negociais, os amparou. Eu estava fazendo a biografia autorizada dele. Liguei para ele e perguntei para ele como é que ele queria que eu escrevesse esse capítulo. Se podia ter o título O Dia em que Edson Traiu o Rei Pelé. E ele me disse, não, então eu não posso mais fazer o seu livro. Deixei de fazer o livro e hoje nós temos relações assim, quando a gente se encontra, se cumprimenta, ele me abraça e tal, diz que irmãos não brigam, mas não dá, não dá. Todd. Juca, eu queria falar um pouquinho de torcida brasileira. Eu queria que você me ajudasse a entender uma coisa eu como gringo, entender a torcida brasileira, que às vezes, não às vezes, muitas vezes vai à seleção brasileira. A gente viu isso no jogo com o Panamá, em Goiânia. Não vimos isso na Copa das Confederações, que foi uma coisa incrível, mas eu queria primeiro que você me explicasse um pouco qual é essa relação que a torcida tem com a seleção, essa impaciência de começar a vaiar, principalmente aqui em São Paulo, e se você vê isso como uma ameaça possível para a seleção durante essa Copa. Todd, nesse particular, a Copa das Confederações foi uma surpresa para todos nós. E é por isso que eu digo que as ruas deram combustível para a torcida, que deram combustível para a seleção, a tal ponto que nos 5 jogos, se eu não estiver enganado, de 5 jogos, em 4 a seleção fez gol antes do 5º minuto de jogo. De tão maluca que ela saía daquele hino. Isso é uma tradição, não é apenas em relação à seleção brasileira, hein, Todd? Os nossos times de futebol, se você comparar a maneira como o argentino torce, o argentino não vai o time no meio do jogo por nada no mundo. Aqui se vai. O torcedor é impaciente. O torcedor é impaciente. O Nelson Rodrigues dizia, né, que quando a seleção brasileira de 70 saiu para o México, a seleção brasileira acaba de abandonar o exílio, né, e ruma em direção ao México para ser tricampeã mundial. O disfarce disso é que nós somos muito exigentes com a qualidade do jogo. Eu acho que aí tem uma mistura de um pouco disso, de bairrismo, né? O Zico, por exemplo, era vaiado em São Paulo, né? O Raífo tomou uma vaia no Maracanã de criar bicho. O Julinho tomou a maior vaia da história do nosso futebol em 59, porque foi jogar contra a Inglaterra no lugar do Mané Garrincha. Em 2 minutos ele transformou a vaia em aplausos em pé de mais de 100 mil pessoas no Maracanã.
na Copa do Mundo de 50, aqui em São Paulo, a torcida vaiou o jogo Brasil e Suíça, o 2-2. Sendo que o Flávio Costa montou a defesa do São Paulo, pôs a linha média do São Paulo, Rui Bauer e Noronha para jogar. No Rio jogava a Carioca, do Vasco. Em São Paulo e o centroavante era do Corinthians, o Baltazar, Simeão vaiou. Em 58, na despedida da seleção brasileira para a Suécia, o Pacaembu vaiou a seleção. Imagine você, porque o Vicente Fiola tinha deixado o Luizinho, meia-direita do Corinthians, e levado o Pelé, que era um moleque. Aliás, Juca, aproveitando que a gente está falando também das coisas que acontecem no campo, você acha que essa seleção tá mais sofre riscos, enfrenta riscos muito grandes de ser vaiada ou não? Ela está boa? Você está contente com o time? Eu acho que eu tenho a seleção na conta da maior favorita para a Copa. Se fosse fora do Brasil, eu te diria a Alemanha seria a maior favorita. Aqui no Brasil, neste clima, porque eu estou imaginando que nós vamos ter nos estádios a reprodução do que se deu na Copa das Confederações. A gente sabe como como somos nós brasileiros, gostamos muito de uma moda. Pegou bem a história do hino à capela. Né? Se isso se reproduzir, e eu acho que nós vamos ver isso em São Paulo. Vai ser surpreendente ver isso em São Paulo. Você já disse, né? Nós estamos gravando esse programa no dia do na jogo, sexta-feira, meio-dia, antes do jogo Brasil e Sérvia, o último amistoso. Acho que no Morumbi é possível que haja vaias. Não estou acreditando que vai haver vaias no estádio do Corinthians, no jogo de abertura. E aí a seleção pega Mauro e Diniz. Tentar completar. Eu queria pedir licença ao Diniz justamente para falar sobre a imprensa e essa seleção brasileira. Praticamente todas as matérias, no jornal, na televisão, salvo raríssimas exceções, falam do talento do Neymar, da sua capacidade de decisão, do carisma do Felipão. Fala-se muito pouco da capacidade ou não do Felipão de montar uma seleção forte, com variação de jogo, com outro repertório. Fala-se muito da sua liderança, seu carisma, enfim. A alegria dos jogadores, o Bernard tem alegria nas pernas, não tem lesionados, outras seleções têm jogadores machucados, só otimismo. E, evidentemente, a Copa do Mundo não é nem mata-mata, é mata um jogo. Perdeu, acabou, está fora. Você não acha que a imprensa está entrando muito num oba-oba, ou até criando um oba-oba muitas vezes ameaçador para o time da CBF? Eu concordo com você. Eu acho que o clima está esse, mas aí tem coisas que eu acho que são mais delicadas, Mauro. Por exemplo, quando o Filipão diz, vamos ganhar a Copa, ou quando o Parreira diz, estamos com a mão na taça, eu acho que eles estão fazendo de propósito, passando uma mensagem para o jogador que vice-campeonato e último lugar é a mesma coisa no Brasil, e a gente sabe que é mesmo, né? Porque o Brasil foi vice em 50 e em 98, e a gente considera isso 2 vexames, né? E está querendo passar essa ideia para o torcedor. O clima está esse. Ao contrário, Mauro, a bronca que o Filipão deu aquele dia foi uma bronca artificial. Não havia motivo para aquela bronca. Tomou aquele contra-ataque, o time reserva fez o segundo gol, e ele parou o treino e falou que está tudo errado, não sei o quê. Ele quis fazer uma tensão que não está existindo. Nós só vamos saber no final da Copa se isso foi bom ou se isso foi ruim. O Zé Trajano tem dito isso. Estou descontente com esse clima de paz. Precisa ter alguma crise. Se não tiver crise, esse troço não vai. Porque essa é a nossa cultura. Agora, vai que... Eu às vezes penso comigo, falo, meu Deus, está muito parecido com 82, o Diniz estava lá. O clima era esse. O clima de 82 não era de festa irresponsável, mas era de celebração permanente. Deu no que deu. Perdemos para a Itália. Do jeito que perdeu, jogando menos que a Itália, diga-se de passagem. A Itália jogou melhor que o Brasil. Nós temos 5 minutos, vamos tentar completar, Roda. Alberto Diniz. Eu só queria voltar ainda ao assunto levantado pelo Augusto, quando ele perguntou a você, Juca, se a questão da corrupção piorou ou melhorou comparado com o placar, com aquela denúncia da máfia da loteria, né? Eu perguntaria, não temos mais aquela revista Placar. Sim. Temos um jornal de esportes muito combativo que está pagando um preço alto, por isso que é o Lance. Sim. Não é? Como é que você vê essa possibilidade de termos uma imprensa independente em matéria de... Foi isso que eu te disse. Eu hoje me sinto muito menos solitário. Antes era Placar, hoje não é.
A editoria de esportes da Folha de São Paulo é extremamente investigativa. O Estadão tem um correspondente na Suíça, o Jamil Chad, que dia sim, dia não, está denunciando corrupção. O Lance, que tinha tudo para ser o jornal oficial da Copa do Mundo e da Olimpíada, paga o preço, não tem anúncio da Nike até hoje. Perseguido. Por quê? Porque o Ricardo Teixeira não queria que a Nike, que patrocina a seleção, anunciasse no Lance. Né? A Ambev foi difícil de entrar no Lance, teve que ter intervenção do Jorge Paulo Lema, quando soube que também a Ambev não anunciava no Lance porque era patrocinadora da CBF. Então, nesse particular, no que diz respeito à imprensa de papel, eu estou tranquilo. No que diz respeito à mídia eletrônica, o oásis é a ESPN Brasil. Aliás, não teremos tempo de tratar da Olimpíada nesse programa, vai merecer outra entrevista. Eu só te digo uma coisa, Augusto. Olimpíada deve coroar uma política esportiva. Não pode ser pontapé inicial de política esportiva. O Brasil tem 514 anos e nunca teve uma política esportiva. Diferentemente da Copa do Mundo, o Brasil não tinha nada que sediar uma Olimpíada. Não há nada que justifique que o Brasil receba a Olimpíada. De pleno acordo. Bernardo e Vladir para encerrar. Vamos tentar em 3 minutos. Juca, tendo também como gancho a imprensa esportiva e o papel da imprensa esportiva na Copa de 1950. Passados 65 anos, nós tendemos a idealizar até certo ponto o que foi a Copa de 50. O Maracanã foi inaugurado, estava inacabado, houve 200 mil pessoas na final, justamente porque os muros não estavam completados, as pessoas invadiram, enfim. E, naquela época, a grande voz crítica à organização da Copa de 50 foi Carlos Lacerda, questionando os gastos, questionando a localização e questionando, por que não, o investimento num país ainda analfabeto em escolas e que se caracterizava ainda por ser um grande hospital. Então, eu te pergunto, não existe uma certa idealização em que nós reverenciamos um passado, esquecemos os problemas da organização daquela Copa para contrapor um presente exclusivamente primeiro me diga uma negativo? coisa, a essa época o Carlos Lacerda ainda era um homem de esquerda, não? Não. Ele era vereador da UDN e justamente polemizou com o Ari Barroso em relação ao Maracanã. Ele tinha razão. E é isso mesmo, né? O Maracanã, a Copa foi aberta com andaimes no Maracanã. O Bernardo, para responder rapidamente para você, o meu herói da Copa de 50 é cada vez mais um cidadão negro chamado Obdúlio Varela. Esse é o grande símbolo da Copa de 50. Vladir. Juca, eu queria te ouvir sobre uma coisa que me preocupa, que são as fanfests, porque estão aí, me parece, a parte mais vulnerável dessa Copa. Eu não entendo isso, Vladir. Como é que vão fazer isso? Como é que vão fazer? Vladir, Será que alguém entendo. terá consciência do que isso representa? Vladir, estão chamando as pessoas, olha, não precisa vocês marcarem ponto. Vão todos para a FanFest. Eu quero ver as marcas que estão na FanFest, eventualmente vitimizadas por, enfim, atos de vandalismo. E para encerrar, se o Augusto me permite, já que ele falou de Olimpíada, você acha que o que a gente Temos está vivendo com a menos Copa de um minuto, vai ter um efeito na Olimpíada? Eu acho o seguinte, quem está fazendo a Olimpíada foi quem fez o Pan-Americano. O Pan-Americano ia custar 400 milhões de dinheiro público, custou 4 bilhões. Está respondido? Sim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença do Alberto Diniz, do Bernardo Buarque de Holanda, do Mauro César Pereira, do Todd Benson e do Vladir Lemos. Agradeço também a você que nos acompanhou até esta hora e, em especial, ao meu querido amigo Juca Kfouri. Juca, você realmente ótimo, não foi um prazer cabe enorme. num só Roda Viva, que você sabe tudo de futebol e sabe tudo de muitas outras coisas, de muitos outros assuntos. Então, a gente já prepara daqui a pouco a sua volta. Tá bom, combinado. agradeço Vamos muito. falar de Olimpíada, é um bom assunto. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.